Quantos amam aqui a palavra de Deus aí? Diga amém. Quantos estão com a Bíblia aí? Diga amém. Oh, que bênção. Então abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 15. Quantos acharam aí? Diga amém. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos aqui tem uma promessa de Deus aí? Diga amém. Então vamos lá. Eu quero ler o texto 18, verso 18 de Gênesis 15. Nós iremos ler 3 textos. A primeira passagem é esta: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Queria que você gravasse, isso aqui são as nações que Deus disse para Abraão: olha, a sua descendência, seus filhos irão possuir a terra destes povos. E isso, passou-se tempo, Abraão morreu, entrou Moisés, vocês conhecem a história, o povo foi escravo por 430 anos, e depois Deus levanta Moisés, tira o povo de lá, e eles saem em direção à terra prometida, à terra da promessa, aquilo que era uma promessa de Deus. E eles expulsam algumas nações, vem Josué, derruba Jericó, você conhece a história. Passa-se o tempo, entram os juízes, depois entra os reis, e aí vem Saul, e esse povo aqui chamado Jebuseus, eles permaneceram no lugar, eles não saíram. Eu queria que você lesse comigo Josué 15, Josué capítulo 15, verso 53, que diz assim, eu só quero mostrar que o povo continua na terra. Olha o que diz: não puderam, Josué 15, 63, não puderam os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, ou seja, até o dia que foi escrito isso aqui, eles ainda conviviam junto. Mas os jebuseus estavam inclusos dentro daqueles povos que eles deveriam expulsá-lo. Deus disse lá atrás, há mais de 500 anos, dizendo para Abraão: olha, Abraão, eu fiz uma aliança com você, e à sua descendência eu vou dar essas terras. E citou aqueles nomes: os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, o cadmoeu, os gigazeus e os jebuseus. Mas o texto que nós lemos agora, já na geração de Josué, diz o quê? Que os filhos de Israel não conseguiram expulsar os jebuseus. Eles não conseguiram tirar aquele povo daquilo que lhes pertenciam, daquilo que lhes era uma promessa de Deus. Eu fiz a pergunta no início assim: quantos aqui têm uma promessa de Deus? Daí você levantou a mão dizendo assim: eu tenho. Isso é uma verdade. Agora a segunda pergunta é, você não precisa se manifestar, é só entre você e Deus: quantos de nós aqui temos uma promessa de Deus e que ainda não estamos vivendo? Que ainda não tomamos posse daquilo que você sabe que é uma promessa para a sua vida, na sua família, dentro do nosso ministério, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa intimidade com Deus. É quando você tem uma promessa e você olha para a sua vida e fala assim: eu ainda não estou vivendo tudo aquilo que Deus disse que eu viveria. A promessa que Deus me deu através de um pastor, a promessa que Deus me deu através da Bíblia ainda não se cumpriu. Então a minha pergunta é: o que fazer para vivermos as promessas de Deus? O que fazer para tomar posse daquilo que te pertence? O que fazer para herdar aquilo que é seu? Que não foi o homem que disse, mas quando Deus disse, pastor Lucas, é teu, mas nós ainda não estamos vivendo. Eu conheço muitas pessoas frustradas porque um dia, bispo, eles receberam uma palavra de Deus e falaram assim: olha, passou-se o tempo e eu não vi cumprida a promessa de Deus na minha vida. E aí algumas pessoas andam por aí pregando, dizendo o seguinte:
Talvez você já ouviu isso. Se você tem uma promessa de Deus, você não morre enquanto a promessa não se cumprir. Irmão, eu quero dizer que isso é uma mentira. Isso não está na Bíblia. Não há um versículo dizendo que enquanto nós temos uma promessa de Deus, nós não morremos. Eu poderia te dar vários exemplos de homens na Bíblia que andaram vivendo uma promessa, mas não viveram. O próprio Abraão foi um. Ele não viveu toda a promessa de Deus. E Hebreus vai falar de homens que morreram na fé, estava na fé, não estava na incredulidade, sem contudo alcançar a promessa. O texto que nós lemos diz o que também? Que os filhos de Israel não estavam vivendo a promessa de Deus. Eles estavam vivendo em partes, não na sua plenitude, não na sua totalidade. Eu quero dizer que Deus, Ele nos chamou para andarmos em plenitude. Deus nos chamou para andarmos em totalidade. O desejo de Deus para a nossa vida é que nós sejamos plenos. O desejo de Deus para a sua vida é que você seja completo. Não é para ficar algo incompleto. Agora, por que isso às vezes não acontece? Se o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, até que todos cheguemos à plenitude, à estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, então Deus quer que nós sejamos o quê? Plenos, que nós sejamos completos, que você viva a totalidade das promessas de Deus. Deus quer que você viva a totalidade dentro da sua família. Deus quer que você viva a totalidade dentro do seu lar, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, lá no seu trabalho. Há uma promessa de Deus para lá. Agora você precisa de algumas coisas. Nós precisamos fazer algumas coisas para que isso aconteça. Porque eu sempre falo que existe a responsabilidade de Deus e a responsabilidade do homem. Qual é o grande problema hoje do povo de Deus? É que ou nós jogamos tudo para Deus, ou nós jogamos tudo para a gente. E a gente vê as pessoas dizendo assim, olha, se for da vontade de Deus, um dia, meu marido vai se converter. Se for da vontade de Deus, um dia, minha esposa vai se converter. Se for da vontade de Deus, um dia eu vou ser curado. Eu quero dizer, isso no início até parece que são pessoas dependentes de Deus. Parece que é uma atitude de dependência, mas eu percebo que isso às vezes é uma atitude de covardia da nossa parte. Porque já é da vontade de Deus que o seu esposo seja salvo. A Bíblia diz que é da vontade de Deus o quê? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Já é da vontade de Deus que nós sejamos curados, porque um dos nomes de Deus é: eu sou o Deus que te sara. E às vezes nós nos pegamos fazendo essa oração: olha Deus, se for da sua vontade, essa enfermidade vai sair. Se for da sua vontade, eu vou ser curado. Se for da sua vontade, eu vou ser sarado. Se for da sua vontade, meu filho vai ser liberto. Mas a Bíblia não diz que ele já veio para libertar. Mas a Bíblia já não diz que ele já morreu para salvar aqueles que nele creem. Então nem tudo, irmãos, depende de Deus. Nós fazemos aquela oração, pastor Lucas, que muitas vezes parece até aquela oração bonitinha: olha Deus, eu quero viver no teu sobrenatural. E eu fiquei pensando que muitas vezes nós não estamos fazendo nem o natural. Nós não estamos vivendo nem o natural das coisas e já queremos entrar no sobrenatural. Ei, enquanto nós não vivermos o natural, enquanto nós não fazermos o natural, jamais estaremos preparados para viver o sobrenatural. Porque o natural é você que tem que fazer. O natural é o homem que faz, e o sobrenatural é Deus que faz. Amém ou não? Aquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha para fazer. Agora, aquilo que você não pode fazer, Deus vai mover céus e terras para que a palavra dele se cumpra na vida de alguém que anda segundo a sua palavra. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que eu não sou capaz, ele é capaz. Então eu entendo que existe a responsabilidade de Deus e existe a responsabilidade do homem. Tem coisas que você tem que fazer, e nós vamos ver isso aqui agora. Tem coisas que você precisa. Você pode falar isso, fala assim: tem coisas. Não, irmão, é igual crente, assim, com fé. Fala assim: tem coisas que eu preciso fazer. O natural eu faço, o sobrenatural
é responsabilidade de Deus. O natural é nosso, o sobrenatural é dele, amém? Às vezes a gente quer fazer o sobrenatural e esperar que Deus faça o natural. Eu poderia falar, estou introduzindo ainda essa palavra, e eu quero dizer algumas coisas que são naturais que nós temos que fazer. Nós é que temos que orar, nós é que temos que chamar a pessoa para vir para a igreja, nós é que temos que dar bom testemunho, nós é que temos que dar bom exemplo, nós é que temos que nos santificar, nós é que temos que fazer a nossa natureza morrer. Isso são coisas nossas, não é de Deus. Ah, Deus, faça morrer a minha natureza. Essa é uma oração que Deus não responde. Já está escrito na Bíblia: façam morrer a vossa natureza terrena, ou seja, responsabilidade minha. Deus disse: eu tenho uma promessa para você, Abraão, a sua descendência vai herdar também a terra dos jebuseus. Aí, como eu disse, veio a geração de Saul, 40 anos, Saul não mexeu com os jebuseus. É aquele tipo de crente que fala assim: não, já está bom demais, tem só essa, eu vou para a igreja, eu estou ali todos os dias, eu oro, eu só não sou ofertante, eu só não sou dizimista. Essa parte da sua vida ainda está nas mãos dos jebuseus, mas a gente acha que já está bom. Não, eu estou indo para a igreja, mas eu ainda tomo as minhas, da número 1 a 51 por fora. Não, eu estou indo para a igreja, mas de vez em quando eu ainda dou uma fumadinha, mas eu já estou indo. Você ainda não está vivendo a plenitude daquilo que Deus diz, que é a vida em abundância. Eu estou falando de uma vida com Deus. Mas eu não vim aqui para dizer, irmãos, ou para falar de pessoas que não viveram a plenitude de Deus. Eu não vim aqui para falar de pessoas que não conseguiram viver a totalidade. Porque graças a Deus, na Bíblia há todos os exemplos de pessoas. Há exemplo como ser e exemplo como não ser. Há exemplo de como fazer e exemplo de como não fazer. Então eu quero dizer algo a você: inspire-se nas pessoas que fazem. Olhem para o exemplo daqueles que fizeram. Aqueles que fizeram são o teu exemplo. Aqueles que conseguiram, é neles que você deve olhar. Amém? Então passa-se a geração de Saul, mais 40 anos. Aí vem agora a geração de Davi. E aqui está a nossa palavra de hoje. Aí entra Davi para governar, entra Davi para reinar. E eu quero que você abra e deixe aberto aí, vai ser o último texto. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, verso 6. O texto diz assim, começa o texto: partiu, pois, o rei com os seus homens para Jerusalém. Contra quem? Os jebuseus. Davi, ao assumir o trono, a primeira coisa que ele fez foi: existe algo que ainda Israel não tomou posse? Existe alguma terra, alguma herança que está nas mãos do inimigo? Deixa eu te perguntar algo: existe algo seu que ainda está lá fora? Existe alguém da sua família que ainda está nas mãos do inimigo? Existe uma área da sua vida que ainda está presa no vício, na prostituição, que ainda está presa nas mãos do homem? A primeira coisa que Davi falou: olha, eu não consigo reinar junto com o inimigo. O inimigo não vai ficar comendo da minha herança. O inimigo não vai ficar com as mãos naquilo que é uma promessa de Deus para mim. Então a primeira coisa, se você quer viver essa promessa de Deus, você precisa agir. Amém? Ação, atitude. Porque ninguém recebe as promessas de Deus sentado esperando algo cair do céu. É a promessa de Deus que você tem um emprego, então quantos currículos você saiu para distribuir? É a promessa de Deus que você teria uma empresa, o que você está fazendo para que isso aconteça? Davi, ele partiu, ação, ele agiu, ele falou: olha, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para libertar aquilo que é meu, para libertar aquilo que é de Israel. Então eu entendo que nós não vivemos as promessas de Deus na maioria das vezes,
porque nós nos acomodamos. Davi poderia ter pensado: olha, tá bom demais, pastor Lucas, eu já estou levantando às 4 da manhã, já está bom, eu já estou reinando sobre todo Israel, eu vivo no palácio, eu vou lá me preocupar com quem não está vivendo, não é verdade? Eu vou deixar isso aí para o próximo rei, eles que se, fez Saul, Saul não fez, por que eu vou mexer com os jebuseus? Deixa ele lá no canto dele, e eu vou ficar aqui no meu. É aquele crente que fala assim: ó, eu não vou mexer com o diabo, e o diabo não mexe comigo, tá tudo bem, está todo mundo em paz, eu não mexo com o diabo, e o diabo não mexe comigo. E eu quero dizer algo a você: ei, nós estamos em guerra, e nesta guerra não existe passividade, queira você ou não, você está envolvido na batalha, você já vestiu a camisa, você já deu o primeiro passo, e a Bíblia diz que aquele que deu o primeiro passo e olha para trás, ele não é apto, não é digno de entrar no reino de Deus. Então, se você já deu o primeiro passo, você precisa agora partir para a ação, você precisa agora partir para a batalha, você precisa agora agir, você precisa levantar, porque nós não vamos viver a totalidade de Deus parado. Até para uma vida espiritual cheia de Deus, você precisa batalhar. Você sabia disso ou não? Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter compromisso com Deus, senão jamais você vai sentir Deus. Então nós vivemos as promessas de Deus quando nós temos ação, quando nós partimos para a batalha, quando nós arregaçamos as mangas da camisa, fala: Deus, hoje eu vou levantar, porque é uma promessa de Deus sobre a minha vida. Pode estar dizendo que está em crise o Brasil, porque a minha vida não está nas mãos dos ministros das finanças brasileiras, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu ando guiado por uma palavra que direciona o meu destino e guia o meu propósito. É assim que um crente verdadeiro age, é assim que nós temos que agir. Davi falou: olha, eu vou enfrentar esses jebuseus, eu vou me levantar. E sabe o que acontece quando a gente se levanta? O que aconteceu com Davi é o que acontece conosco também. Os inimigos mandaram um recado para Davi. Sabe o que eles mandaram o recado? Dizendo, sabe o que? Não, está aí no mesmo verso 6 ainda. Disseram a Davi: não entrarás aqui. Isso não é para você, Davi. Nós somos valentes. A cidade, os muros são altos. Nós temos pessoas valentes, porque os cegos e os coxos, se você pelo menos tentar, eles te repelirão, eles te colocarão para correr. É aquilo que as pessoas dizem para a gente todos os dias: você não pode fazer isso, você não pode sonhar, sabia? Você não pode, pastor, expandir o seu ministério. Não está bom já com 3 igrejas? Está bom demais, pastor Lucas. Para que expandir? Para que abrir outra? Você não vai entrar neste lugar, isso não é para você. Este foi o recado que Davi recebeu: Davi, você não é melhor do que Saul, cara, você não vai entrar neste lugar. Talvez você já foi procurar um emprego e alguém falou: olha, isso não é para você. Qual é o teu sonho? Eu quero ser médico. Isso não é para você, isso é para alguém que é rico. Aí eu me lembro que Jesus Cristo, ele disse assim: olha, a porta está fechada. Jesus disse isso. Mas se você bater, eu te garanto que elas se abrirão. Batei, batei, abri-se-vos-á. Olha que coisa tremenda. Você já tem a resposta: pastor, está fechada a porta. Jesus: bate lá, filho. Imagina se fosse lá na casa do pastor Lucas, de longe está fechada a porta, mas ele estava lá dentro, mas eu não fui lá bater. Jamais as portas iriam se abrir. Então muitas vezes o que nós precisamos é bater nas portas. Pastor, está um não bem escrito. Vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, bata na porta, porque é uma palavra de Jesus dizendo: se você bater, as portas irão se abrir. Se você tentar, pelo menos, se você pelo menos tiver coragem de ir lá, isso é o natural. Vai lá, filha, faça o natural, bata nas portas,
porque eu vou abrir, porque eu tenho a chave de Davi que abro e que ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ei, ele tem a chave nas mãos para abrir as portas que você precisa. Ele tem a chave nas mãos para abrir as portas dos teus milagres, da sua cura, da tua libertação, da tua restauração, da restauração do seu casamento. Mas você precisa bater, dar-se ao trabalho de bater. Tenha coragem de levantar e bater. O dedo não vai quebrar, eu te garanto. Bata, porque Deus não atende ninguém pelas suas necessidades, irmãos. Sabe o que é o nosso problema? Deus já sabe, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus não atende ninguém porque está precisando. Porque o que mais tem é gente aí na rua. Quando você sair, você vai ver um monte que estão precisando de um milagre. Mas Deus não atende ninguém pelas suas necessidades. Ei, Deus atende, grava isso aí. Deus não atende pelas necessidades, Deus atende pelo seu clamor. É o seu clamor que vai fazer Deus trabalhar. É o nosso clamor que vai fazer Deus agir. É a sua ação. Davi partiu para a ação. Davi partiu para a batalha. Não entrarás aqui. Então tá bom, olha Deus. Você sabe, né? Eu queria, mas os homens lá são maus. Falaram que eu não vou entrar. Eu até tentei, reuni aqui a minha equipe, que o texto diz que partiu Davi com seus homens. Mas olha, Senhor, você sabe que eu tentei. Olha, Senhor, eu fiz a campanha no monte, caminhei 23 quilômetros a pé. Foi 5 segunda-feiras, ralada. Chegamos tarde, mas não aconteceu. Então é porque o Senhor não queria. É assim que a gente faz. Galera, vamos voltar. Davi poderia ter dito isso, irmãos. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Para você viver as promessas de Deus, você precisa, em segundo lugar, romper palavras negativas. Amém? Palavras de derrotas sobre a sua vida. Davi, não entrarás aqui. Eu acho que Davi falou assim: fala aqui com minha mão, porque o meu ouvido está ocupado ouvindo a voz de Deus. Fala aqui com o meu braço, que esse aqui está ocupado segurando a minha espada. Davi não deu ouvidos, irmãos. Se você permitir que palavras de homem determinem o teu destino, você jamais irá viver as promessas de Deus. Você deixa os outros dizer o que você tem que fazer em relação aos teus sonhos. O pastor, eu queria, olha, mas o pastor não deixou. Olha, eu queria, mas o meu amigo da escola disse que isso não é para mim. Olha, eu queria, mas disseram que eu não posso. Mas disseram até que eu não posso, mas há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Disseram até que você não pode, mas há uma palavra de Deus liberada sobre você. Então o que determina a nossa vida é a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe por que essa igreja está de pé? Porque está sendo direcionada pela palavra que sai da boca de Deus. Ou todo mundo aplaudir vocês quando for começar? Você queria estar na pele deles? Sabe quantos não eles já ouviram? O homem não quer, você não pode. Mas Davi disse: não, mas é uma promessa de Deus, e eu ando guiado por uma palavra. Eu tenho uma direção superior. Eu não permito que palavras da terra anulem as palavras dos céus. Então rompa, meu amado, minha amada, palavras negativas que lançaram sobre a sua vida. Quando falaram que você não vai ser nada, quando falaram que você não ia dar em nada, que você não tinha futuro, que você não ia ser ninguém, não permita que isso inflame o seu coração. Grave as palavras de Deus, porque a Bíblia, sabe o que a palavra de Deus diz? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que a palavra de Deus diz? Amém? Aplauda o Senhor. Que em todas as coisas, a palavra diz que eu sou bendito do Senhor. Ela diz que quando eu colocar as minhas mãos, serás abençoado.
Ela diz que eu sou filho. Muitas vezes nós só queremos ser filhos no domingo, e durante a semana nós vivemos como escravo, a semana inteira como escravo. Aí no domingo a gente vem para a igreja, durante 2 horas a gente é filho, a gente louva, a gente celebra, a gente tem contato com a Bíblia, a gente ouve a palavra, a gente sai daqui emocionado. Mas aí na segunda-feira a gente volta para a escravidão. Mas aí no outro dia você volta, você abaixa a sua cabeça. Ei, você é filho todos os dias, amém? Você é filha todos os dias, em todos os momentos. Eu tenho um pai. Eu posso até ser fraco, eu posso até falhar, mas eu não deixei de ser filho. Não é porque eu falei que ele deixou de ser meu pai. Quando seu filho erra, ele deixa de ser filho? Você deixa de amá-lo? Você continua amando, é ou não é? Ah, eu vi o meu filho ali pegando cocô para colocar na boca. Deixou de ser filho. Não, você vai lá e limpa ele. Você fala, não, meu filho, isso não é, eu tenho algo muito melhor para você. Quando Deus vê a gente colocando cocô na boca, sabe o que Deus diz? Não coma isso, eu tenho algo muito melhor para você, porque você é filha. Eu não tenho para você uma vida, desculpa a palavra, de comer cocô, mas eu tenho para você uma vida de filho. Mas às vezes nós queremos. Não entrarás aqui, Davi. Não entrarás aqui. Sai daqui, rapaz. Se não é para você. Sai dessa igreja. Se não é o seu lugar. Quantas vezes você já ouviu isso? Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Eu acho que Davi era um cara muito teimoso. Falou, rapaz, só porque está dizendo que eu não vou, eu vou. Só porque falaram que eu não ia conseguir, eu vou mostrar que Deus está comigo. Aí sabe o que diz o texto, verso 7? Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Ele sabe o que é tomar? Não foi entregue de mão beijada. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que tudo chegue de mão beijada, sabia? Não luta para permanecer na rádio não, para ver. Não é, tem que lutar, né? Tem que, todo mês é uma luta, mas é assim que a gente vai vencendo. Ah, não, vai, a Jericó está lá, ó. Promessa de Deus, hein? Vou chegar lá, vou bater o pé assim, pufa, a muralha vai cair. Nada, tá cheio de inimigo lá dentro. Vai fazer propósito, vai rodear 7 vezes. Vai! Se você quiser viver. Sabe, irmão, sabe o que é mole? Só pudim. Isso é moleza. Você quer moleza? Coma pudim. Porque tem que tomar. A gente toma algo, a gente só toma quando alguém está segurando, não é verdade? Os inimigos estavam segurando aquilo que era de Davi. Era mas não foi Deus que disse, pastor? Deus disse, então agora creia e vá. Deus disse que você ia comprar o lugar, então creia, faz o desafio. Deus disse que você ia casar, então não se desespere. Creia, espera. E esperar em Deus não é esperar sentado, irmãos, mas é crer. E crer, ele é um verbo que exprime uma ação. Quem crê, age. Quem crê não fica sentado. Deus me disse, então eu vou ficar aqui de boa. Deus me disse que eu ia ser um pregador, então eu vou ficar de boa, só esperando. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou me dedicar. Porque se Deus disse, na hora vai vir assim a revelação. Caiu, esse que eu te digo. Não. Vai batalhar. Tem que arrancar das mãos. Tomou Davi. Se prepara para a batalha. Se prepara para a guerra. É por isso que eu falei, você está em uma guerra, meu amigo. Se prepara. Tem que estar disposto a enfrentar os gigantes. Tem que estar disposto a enfrentar os Golias da vida. Tem que estar disposto a se levantar, a fazer o que ninguém fez, para ter o que ninguém teve. É assim que se vive a promessa. É assim que nós vivemos aquilo que Deus nos prometeu, quando nós estamos dispostos a batalhar. Você está disposto a batalhar, irmão? Sim ou não? Aí, irmão, com essa animação aí. Deixa eu te perguntar, te dar mais uma chance aí. Você está disposta a batalhar pela tua família?
Você está disposto a batalhar pelos teus sonhos? Você está disposto a chegar ao final do ano diferente, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo? O pastor vai olhar para você e falar: minha irmã, quem te viu, quem te vê? Antes você era chata, cheia da fofoca, agora é uma mulher renovada, transformada. Antes eu via você na esquina, falando mal de todo mundo, agora você só fala da vida de Deus. Tem que estar disposta a isso, a batalhar, a enfrentar, a lutar. As pessoas vão dizer: está querendo ser melhor do que os outros? Fala: estou. As pessoas vão falar isso, não, porque até quando a gente quer servir a Deus, as pessoas se levantam e falam assim: você está querendo ser mais santo do que todo mundo. Você sabia que eu já ouvi isso? Você está querendo ser melhor do que os outros? Falei: não estou não. Só não estou querendo ser igual a você. Só isso, só quero ser melhor do que eu. Mas não quero ser igual a você. Batalhe por aquilo que você quer. A Bíblia diz que houve, meu irmão, o povo batalha até pelo morto. Houve batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Tudo é conquistado através de batalhas. Tudo é conquistado. Por isso que Jesus disse: olha, o reino de Deus ele é tomado por esforço. E aquele que se esforça apodera-se dele. Não é de graça, irmãos. Sabe o que é de graça? A salvação para nós. Mas alguém teve que pagar um alto preço e preço de sangue. Ah, é de graça? Não, ele morreu. É um preço maior do que esse, a sua própria vida. É de graça para nós que decidimos crer, que decidimos crer. Aí é de graça. Mas para permanecer não é de graça. Então, primeira coisa que eu falei é: tenha ação, atitude. Quebre as palavras negativas da sua vida. Quebre as palavras: ah, pastor, porque em 1907 meu pai falou isso. Não, já faz muito tempo, deixa isso para lá. Vamos lá, meu irmão e irmã, esteja disposta a batalhar. Davi tomou a fortaleza de Suzã. Sabe o que ele fez? Colocou um outdoor, o tamanho desse está aqui na frente, né? Bem grande. Esta é, finalzinho do versículo 7, a cidade de Davi. Pensa no nome macho. Eu não gosto de gente frouxa não, amém? Eu não gosto não. Você já viu Deus chamando frouxo? Ou varão frouxo? Levanta que eu sou contigo. Não, o varão valoroso. Ô mulher de coragem, uma mulher chamada Débora. Está lá na Bíblia. Foi uma juíza de Israel. Mulher macho. Não era mulher da Paraíba não, mas é mulher cheia de Deus. Porque Deus gosta desse tipo de gente, irmãos. Davi foi lá e tomou e colocou a placa bem grande. Esta é a cidade de Davi, promessa de Deus. Falaram que não era para vocês, mas essa é a Igreja Internacional, palavra que salva. Sabe por quê? Porque teve batalha, mas está aí, daqui para frente, para permanecer, a batalha só vai aumentar a cada dia que cresce, são novas batalhas, novos inimigos, novos gigantes. Ou você não estava pensando que vou entrar na terra prometida e vai ficar tudo bem, mas ele colocou a placa lá, é de Davi. Ei, falaram que eu não ia conseguir, mas está aqui o meu diploma. Falaram que eu não ia me formar, mas está aqui. Falaram que eu não ia ser pastor, mas está aqui o meu certificado. Falaram que eu não ia ser obreiro, mas está aqui. Falaram que eu não ia conseguir os 5 propósitos, mas está aqui. Eu consegui, foi em 5 dias. É assim que você tem que fazer, irmão. Ah, pastor, olha até aí, mas o negócio está muito longe. Vamos ficar por aqui mesmo. Não. Agora a última coisa. Quase a última, irmão. O segredo da nossa vitória está em Deus andar conosco. Amém? Tudo isso que eu falei são atitudes humanas. Ação, isso tudo é natural. Agir, levantar, romper palavras negativas, tudo coisas que você tem que fazer. Não adianta você ficar orando: ah, meu Deus, tira essa mágoa do meu coração.
Ah, Deus, faça eu esquecer. Ele não vai fazer você esquecer. Você que vai decidir. Você vai lembrar, falar, isso aqui foi só uma nova história que eu escrevi na minha vida. Escrevi uma nova história. Eu passei pela dor e escrevi uma nova história. Você sabia que na igreja que eu me converti, eu fui convidado a me retirar da igreja me retirar para sempre. Por causa de uma pregação que eu fiz. Acho que ainda tem essa pregação, porque gravaram esse CD e reuniram todo mundo e falaram assim, esse cara tá doido, tá pregando contra a nossa igreja, contra a nossa doutrina, e falaram, acho que não dá mais para você caminhar junto com a gente. E eu poderia ter ficado, ai meu Deus, eu não vou mais pregar a palavra, vou pregar agora para agradar. Eu continuei, falei, vou para um lugar, Deus está me levando para um novo nível. Você sabe por quê? Porque quando uma porta se fecha para você, Deus está dizendo, seu tempo aqui tem algo muito melhor para você. Eu vou te levar para um novo patamar. Você vai subir mais em Deus. Você vai caminhar mais no Senhor. Olha o que diz o texto aqui. Ia Davi crescendo, verso 10, em poder, cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Ei, o segredo da nossa vitória, o segredo do nosso resultado está em Deus estar conosco. Nós só crescemos porque Deus está conosco. E você vai dar certo porque Deus, se Deus estiver com você, não é porque eu sou bom, não é por, olha, cara, eu sou o cara, não, mas é porque Deus está conosco. Paulo diz assim, olha, nós não temos a capacidade nem de pensar, mas a nossa suficiência, ela vem do Senhor, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos fez ministro, nos habilitou. O que é habilitação? É uma autorização para passar na blitz. Passa na blitz sem a habilitação para você ver, você vai ficar. A habilitação é a autorização, é a legalidade dos homens na terra para você ir e vir. E sabe o que Paulo está dizendo? Olha, Deus nos habilitou. Ei, você já é habilitado e habilitada por Deus para cumprir o seu propósito e terminar o seu chamado. Aquilo que você nasceu para ser e para fazer já veio com você desde o ventre da sua mãe, porque Deus nos habilitou em Cristo Jesus para sermos ministros de uma nova aliança. A capacidade que eu preciso para cumprir o meu ministério já está dentro de mim. E o que você precisa já está dentro de você. Por quê? Porque Deus quis assim. Porque Deus determinou. Porque Ele colocou isso em você. Deus nos habilitou. Então por isso que nós precisamos crescer. Porque ia Davi crescendo. Cada dia Davi crescia mais um pouquinho. Cada dia Davi avançava mais um pouquinho na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com o Senhor. A cada dia, irmãos, você precisa estar crescendo. A ideia é que daqui a um mês você esteja melhor do que hoje, espiritualmente com Deus. Nós precisamos, mas eu vejo que com o passar dos anos os crentes eles vão diminuindo ao invés de crescer. A gente que é pastor sabe disso. Você trata 10 anos depois, você está conversando com o mesmo cara, tratando o mesmo problema. Você sabe por quê? Porque não houve um crescimento, porque ele decidiu estagnar a sua vida, achou que você se enganou, achando que o crescimento espiritual era só para os pastores. Não, é só para os apóstolos. Não, é só para o bispo. Mas o texto diz que ia Davi crescendo, cada vez mais, porque o Senhor era com ele. Irmão, nós precisamos crescer, nós precisamos chegar e ter novas experiências, sabe? Chega para pastor, eu tive uma experiência com Deus. Olha, pastor, eu comecei a ler a Bíblia, isso é um crescimento. Olha, pastor, eu comecei a jejuar essa semana, isso é um crescimento. Nós precisamos crescer se Deus está conosco. Amém? Nós precisamos crescer, irmãos. Se o Davi não começa a crescer, o que o pastor vai dizer? Está doente. Então, um crente que não cresce, espiritualmente, ele está doente. Está identificando aí, irmão, a doença?
Fala, não, pastor, eu estou doente. Mas você está no hospital certo, irmãos. Hoje é noite para você curar essa doença. Hoje Deus vai estar te dando um antídoto aqui hoje para você sair e falar, eu vou aplicar agora esse remédio na minha vida. Eu vou tomar em casa, eu vou crescer, eu vou deixar de perturbar o pastor. Vou chegar lá para ele e falar, pastor, ganhei uma alma para Jesus. Olha, tem uma casa ali para o senhor ir visitar. Ao invés de chegar e contar a mesma coisa que contou ontem. Aí vai contar daqui a um mês a mesma coisa. Aí em 2018 vai contar a mesma coisa. Em 2017 vai contar de novo. Aí em 2018, em 2019 a mesma coisa. Não, nós precisamos crescer. Se Deus está conosco, ia Davi crescendo. Ia Davi crescendo. Olha que coisa tremenda. Ia Davi crescendo cada dia mais. Você sabe quantas gerações foram de Abraão para Davi? 14 gerações. Olha, 14 gerações não decidiu viver a promessa de Deus. Se você abrir lá em Mateus 1,7, você vai ver lá, de Abraão a Davi, todas as gerações são 14. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. Não foi 14 anos. Foi 14 gerações. Quanto tempo mais você vai esperar para decidir agir? Quanto tempo mais você ainda vai permanecer do mesmo jeito? Sabe, eu vim aqui para mexer com você, para pegar você e sacudir e falar assim, acorda, levanta, que a sua vida está acabando e você está do mesmo jeito, que a sua vida está acabando e você está estagnado. Você não se tornou uma esposa melhor, não se tornou um marido melhor, nem um crente melhor, e nem uma ovelha melhor. E todos nós temos a obrigação de ser o melhor que puder para Deus. Por isso que nós precisamos crescer. E vou finalizar falando da questão da promessa. Lembra do texto que nós lemos lá no início? Fez o Senhor aliança com Abraão e dizendo, a tua descendência possuirão essa terra. Tem promessas de Deus que só irão se concretizar na vida dos nossos filhos. Amém? Isso vai definir a sua vida amanhã. Então eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu dou nessa noite sobre essa palavra. E a tua palavra diz que nenhuma palavra que sai da tua boca voltará vazia, mas cumprirá o destino para o qual foi enviado. E eu quero abençoar essa igreja. Abençoar, ó Pai, esse povo. Meu Deus, sobre essa palavra que nós ouvimos, Senhor, que há promessas que se concretizarão na vida dos nossos filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por cada família aqui. Eu não conheço a maioria das pessoas, e eu nem preciso conhecer, porque o Senhor é quem conhece. O Senhor que sabe, ó Pai, das suas lutas, das suas batalhas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, que nós somos a geração de Davi, a geração que avança, a geração, ó Pai, que mete o pé na porta, a geração que bate até se abrir, Senhor. Nós não somos a geração que se acovarda, e eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus Cristo, meu Deus, que todo jebuseu vai largar aquilo que nos pertence, que todo jebuseu vai largar a nossa casa, a nossa família, meu Deus, em nome de Jesus. Enquanto há pessoas aqui clamando, enquanto há pessoas aqui orando, que já estejam os teus anjos agindo lá na casa dos teus filhos, ó Pai, para que quando chegarem lá haja resultado, para que quando chegarem lá, meu Deus, haja já uma resposta. Meu Pai, hoje é quarta-feira e nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus, Senhor, uma palavra, um cumprimento, Senhor. Pai, nós liberamos no mundo espiritual. Pai, nós unimos a nossa fé agora como igreja e nós ligamos na terra, e a tua palavra diz que será ligada nos céus, e nós cremos nessa palavra, Senhor. Pai, não por nós, mas por amor do teu nome, mas por amor a Davi, mas por amor a Abraão, não porque nós sejamos capazes de pensar. Pai, aqui há pessoas com ministérios parados, há pessoas, ó Pai, com ministérios travados,
atrofiados, com suas vidas atrofiadas. E eu peço agora, ó Pai, liberação em nome de Jesus. Eu entro nas regiões espirituais, repreendendo agora todo espírito maligno que tem segurado famílias, que tem segurado homens, que tem segurado mulheres nos vícios, na prostituição. Meu Pai, que cai por terra nesta noite, pela autoridade da palavra do Senhor. Pai, nós quebramos agora palavras negativas sobre essa igreja, palavras negativas sobre a nossa família, palavras negativas sobre a nossa casa. Toda palavra de derrota está anulada pelo nome de Jesus. Toda palavra negativa que caia por terra nesta noite, nós desfazemos agora toda oração contrária, Senhor, toda palavra de não, mas aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, nós iremos alinhar o nosso propósito e o nosso coração com teu coração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que nesta noite, Pai, os nossos olhos se abram, que toda muralha espiritual caia, que haja um sim, o amém em todas as promessas, e nós tomamos posse da palavra de Jesus que diz: batei, batei e abriste-vos-á, buscai e achareis, pedir e dá-se-vos-á, pois todo que pede recebe, e quem bate abre-se-lhe-ão. Meu Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor reunida nesta noite, porque nós cremos, Senhor, porque nós cremos que a palavra é que salva. Por essa palavra, Pai, que haja libertação na vida deste povo, naquele que está preso, naquele que não consegue mais orar, naquele que não tem ânimos mais para ler a palavra, que está pensando em largar do cônjuge. Meu Deus, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo espírito de divórcio, todo espírito de contenda dentro do lar, todo espírito de briga, Senhor, todo espírito de escassez. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu poder seja manifestado, que o teu poder seja liberado nesta noite, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do seu povo. Pai, que sonhos engavetados saiam do baú, que sonhos que aparentemente foram esquecidos, que promessas que o teu povo não acreditava mais, que eles voltem a lutar por elas, que eles voltem a sonhar com elas. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece a nossa vida. Tu és o Deus de Davi, tu és o nosso Deus, e a tua palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Meu Pai, nós oramos porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, segundo aquilo que nós estamos pedindo, para fazer muito mais, segundo aquilo que nós estamos pensando. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós ligamos na terra, e a tua palavra diz que será ligado nos céus para a glória e o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta noite? Eu tenho certeza que a partir de hoje vai haver, já está havendo na verdade, um divisor de águas da nossa vida, o antes e o depois, porque essa palavra ela nos trouxe vida, amém? E ela é para a sua vida e para a sua família. A partir de hoje tudo vai mudar no nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos primeiro a Deus e ao Senhor por ter trazido essa palavra. Encontre uma palavra que salva perto de você. Em Valparaíso, Rua 19, quadra 61, lote 11, Jardim Oriente, próximo a Eletrosom. Em Águas Lindas, Avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango. Em Formosa, Avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577, setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal.